Olá, gente. Boa noite. Estamos começando aqui a live do CRES Pernambuco. Quem estiver chegando aí já vai sinalizando que a gente hoje vai dar início à quarta live do CRES Pernambuco. Queria convidar todo mundo que já segue as redes sociais do CRES, convida aí os amigos, que a gente vai dar início aí a essa nova forma de debate que a gente encontrou, né, nesse período de pandemia do coronavírus. Encontramos essa maneira nova de nos comunicarmos e de manter aí nossa linha de diálogo, de debates, mesmo à distância, mas juntos e juntas, através das ferramentas das redes sociais. Por isso que a gente tem promovido aqui no Instagram do CRES algumas lives. Essa é a nossa quarta live, né? Então já queria convidar vocês aí para curtir as nossas páginas, tanto no Facebook como o canal no YouTube. Lembrando que essa live vai ficar salva tanto no Instagram, nos nossos stories, como também no YouTube, no nosso canal. Então é importante que vocês estejam aí bem sintonizadas e sintonizados com as nossas redes para a gente trocar essa ideia, né? Manter aqui os nossos debates que são sempre muito ricos, né? E muito frutíferos. No debate de hoje, a gente vai estar discutindo a questão da violência contra a mulher no período de pandemia, né? Para isso, a gente conta aqui com o apoio e com todo o acúmulo em torno da discussão sobre violência contra a mulher de Natália Diógenes, que daqui a pouco vai entrar aí, vai ser convocada para participar da live também. Dizer a vocês aí que a nossa caixa de comentários vai ficar aberta durante a live para vocês interagirem, fazerem comentários, fazerem perguntas. E ao longo da live a gente vai tentando aqui selecionar algumas perguntas, né, e alguns comentários para a gente estar socializando nesse novo meio de comunicação que a gente tem estabelecido e que tem se consolidado durante a pandemia como um meio de alcance à categoria profissional de assistentes sociais, mas também de outras categorias, de maneira muito proveitosa, né, muito sólida, de modo que vocês sempre estão aqui participando com a gente. Eu já vi Natália aí nos comentários, vou convidá-la para a gente dar início ao debate. Vamos lá, a Natália vai confirmar aqui a entrada dela na live. Olá, Olá, boa noite, Natália. boa noite, Priscila, boa noite, gente. Eu estava aqui falando que essa é a nossa quarta live, né? E aí a gente vai debater hoje o tema da violência contra a mulher, nesse período específico de pandemia. E para isso nós convidamos Natália Diógenes, né, que é militante da Marcha Mundial de Mulheres, é mestre e doutoranda em psicologia social pela UFPE, professora de serviço social e futura conselheira da gestão do CRES Pernambuco. Eu comecei a live, comecei a interagir aqui com o pessoal, pedi que enviasse perguntas durante a live, Ótimo. pedi que fizesse comentários, e acabei não me apresentando. Meu nome é Priscila Cordeiro, eu sou atual conselheira do CRES Pernambuco, da gestão Semear Sonhos e Colher a Liberdade, e a gente está aqui convidando Natália, né, que, como eu disse, é militante da Marcha Mundial de Mulheres, doutoranda em Psicologia Social pela UFPE e futura conselheira do CRES. Então, eu queria dizer que é um prazer, Natália, você participar desse novo espaço aqui para a gente, que é um espaço novo, mas que tem sido muito rico, né, para a Sim. construção dos diálogos, mesmo em tempo de distanciamento social. A gente tem conseguido aí uma aproximação e um contato com a categoria profissional para discutir os temas mais relevantes. E aí, Natália, Sim. eu queria que você fizesse a sua saudação inicial para depois a gente dar sequência nas perguntas e nos comentários. Primeiro, agradecer o convite, é um prazer estar aqui.
falando sobre um tema tão importante e que se agrava nesse momento de isolamento social, né? O isolamento social é a necessidade, né, dos tempos de pandemia que a gente está vivendo, né? Na verdade, uma crise, é um desdobramento da crise do capitalismo, né? E com o isolamento social, a gente vai ter o agravamento de uma série de problemáticas. E a violência contra a mulher é uma delas, né? E nós, como assistentes sociais, vamos também estar enfrentando isso, precisamos estar discutindo, já que a gente está com a condução a nível nacional tão frágil, para não dizer desastrosa, né? Então a gente precisa, enquanto categoria, estar discutindo essas questões para saber como enfrentá-las. Tá chegando, está tendo essa demanda, né? E a gente precisa encontrar novas estratégias, né, de enfrentar, porque está tudo novo, né? Essa conjuntura está colocando inúmeros desafios e enfrentar a violência contra a mulher nessa conjuntura é realmente construir novas ferramentas. E é por isso que a gente precisa estar discutindo, enquanto categoria, essas questões. Então, estou muito feliz de estar aqui, agradeço o convite e tenho certeza que vai ser um ótimo debate. Também, Natália, a gente também agradece. E eu já queria iniciar fazendo a pergunta, né, que eu acho um ponto de partida, para você explicar um pouco como se caracteriza essa violência, né, como é que ela se apresenta na realidade da vida das mulheres. Certo, Priscila. Olha, a gente está falando da violência contra a mulher, né, mas afinalando um pouquinho para a violência doméstica. E é bom a gente diferenciar um pouco, né? A violência contra a mulher é um guarda-chuva maior, né? E dentro dela está a violência doméstica contra a mulher, que é em relação a essa violência que a Lei Maria da Penha, por exemplo, se debruça, né? Então, a violência doméstica contra a mulher, ela é uma violência que está pensando tanto a coabitação quanto as relações afetivas, né? E essa violência a gente tem como enfrentamento um instrumento super importante, né? Um marco na luta de enfrentamento à violência, que é a Lei Maria da Penha. Tá? Então, a Lei Maria da Penha vai se debruçar sobre essa modalidade de violência contra a mulher, tá? Que é a violência que a gente sofre por coabitar com aquelas pessoas, ou com o pai, com o marido, com o namorado, com o tio, né? A coabitação, mas também em relação aos laços afetivos, tá? Então, por exemplo, eu não moro com meu pai, mas eu sofro a violência do meu pai. É também, tá? Enquadrado na lei não, na violência doméstica contra a mulher. Porque aí tem uma violência diferenciada, né? Porque envolve relação afetiva, envolve um convívio, envolve outros tipos de relação. Não é um desconhecido, né? Que também, obviamente, é muito grave, mas é um outro tipo de violência, é um outro tipo de situação, né? Mas é alguém com que você mantém um convívio, você esteve na sua vida de alguma forma. Então, o pai não vive com o pai, mas sofreu a violência, é também violência doméstica contra a mulher. O namorado não vive com o namorado, mas sofreu violência, é também violência doméstica contra a mulher. Ex-marido, né, ex-parceiro, muito comum também, é amante. Os homens que se mantêm um tipo de relação, tá? E enquadra na questão da violência doméstica contra a mulher. Então, são laços afetivos ou laços afetivos sexuais e a coabitação. Então, por exemplo, se vive com alguém que não é um parente, mas que por alguma razão mora na mesma casa, isso geralmente é uma pergunta muito frequente, né? Se mora na mesma casa, aquela pessoa convive realmente, é também violência doméstica. Não importa se não tem um laço, não é nenhum parente direto, mas convive, mora ali dentro. Porque isso coloca para as mulheres uma outra situação de maior vulnerabilidade, de maior perigo. Ela não tem para onde ir, porque em tese, é a casa que nos oferece a segurança principal, digamos assim, né? A gente tem essa construção enquanto sociedade. A nossa referência de segurança é a nossa casa, né? Então, se o agressor está na nossa casa, ele nos impõe então, uma situação completamente diferenciada, porque eu não tenho para onde correr. Eu não vou buscar segurança na rua, não é assim que funciona as nossas construções. Então, a violência doméstica contra a mulher, ela tem esse formato, né? A coabitação, os laços afetivos ou os laços afetivos sexuais, né? E aí, só rapidamente também falando uma coisa que eu acho super importante, é a gente saber que a violência doméstica contra a mulher, ela não é apenas a violência física. A gente tem 5, né? Era esses tipos de violência que eu ia pedir que você caracterizasse melhor, para que fique bem exposto, né, e elucidativo para as pessoas que estão nos acompanhando aí de vários locais
Já vi gente aqui de Pedra, de Limoeiro, de várias partes do nosso estado interagindo aqui na nossa live. E aí eu gostaria que você explicasse, né, como é que se apresenta esses tipos de violência na realidade da vida das mulheres. Certo. Aí a gente tem essa situação, que é uma situação específica, né? Que envolve afeto, né? Que envolve uma série de complexidades e ela tem desdobramentos, né? As pessoas geralmente acham que a violência contra a mulher é a violência física, mas na verdade nós temos 5 tipos de violência contra a mulher, tá? A gente vai ter a violência psicológica, tá? Que envolve humilhações, situações vexatórias, xingamentos, ameaças, tá? Envolve tudo isso. A gente tem a violência moral, né? A violência moral, ela envolve calúnias e difamações. As pessoas geralmente têm muita dúvida entre violência psicológica e violência moral, mas é uma coisa que eu acho didática é a gente pensar que a violência psicológica é aquilo que eu faço diretamente para a pessoa. Então, você não presta para nada, eu estou te aturando aqui, você é isso, né? Xingamento de todos os níveis. A violência moral, a difamação, a calúnia, é quando o agressor começa a falar mal dela para a comunidade. E a gente pode pensar, nossa, que besteira, ele foi lá e falou, não. Em alguns contextos, né, de sociedades do interconhecimento, por exemplo, de cidades de médio, pequeno porte, ou de comunidades realmente mais fechadas aqui na região metropolitana, isso acaba com as relações sociais das mulheres, isola elas, isso é super importante no ciclo da violência. Né? Então, quando o agressor sai difamando, caluniando, né, isolando aquela mulher, isso se chama violência moral. É também um tipo de violência contra a mulher. A violência física, né, que ela é a mais comum, que envolve espancamentos, agressões de todas as ordens, tudo que envolve realmente a integridade, né, corporal das mulheres. A violência patrimonial também, certo? A violência patrimonial envolve a destruição de objetos pessoais, a subtração também dos bens das mulheres, tudo que envolver objetos pessoais, documentos, dinheiro, cartão do banco. Mas está tudo bem aqui em casa, ele só não deixa eu pegar no meu cartão. Isso é violência patrimonial. Isso também é violência contra a Natália. A o questão celular. dos tempos, das redes, né? Como isso Exatamente. figura como uma violência e às vezes é naturalizado, né? Ele olha meu celular, ele checa as minhas mensagens. Antes de mim, aqui tá tudo bem, ele só não deixou olhar as mensagens. Isso também é violência. Essa é bastante específica, né? A violência patrimonial, o computador também, né? Não deixar controlar o computador, vigiar o computador, tá? Tudo isso que envolve os bens, não vamos naturalizar. Isso também é violência contra a mulher. E por último, a violência sexual, né? A violência sexual ela é maior que o estupro. Isso também é importante a gente diferenciar, tá? O estupro, a violência que a gente tem mais sexual, que a gente tem mais conhecimento, né? Mas também a violência sexual é qualquer coisa, tá? Do ponto de vista que vá coibir, constranger a sexualidade das mulheres. O exercício da sexualidade das mulheres em diversos níveis. Por exemplo, não deixar a mulher tomar anticoncepcional é violência sexual contra a mulher. Tá? E é bom a gente ter isso. Não se pode, as mulheres não podem ter nenhum tipo de restrição na vivência da sua sexualidade. Até porque isso vai desembocar também na questão da sua vida reprodutiva. Então, o direito a usar o método contraceptivo que ela quer, do jeito que ela quer, né, é um direito de nós mulheres. E a restrição disso, a proibição disso, é violência sexual contra a mulher. Tá? Então, são esses 5 tipos, né, que a gente consagrou como violência contra a mulher. Tá? Esses desdobramentos. Uhum. É importante dizer que também essa tipificação está na Lei Maria da Penha, né? Que não foi algo tirado, né, de modo aleatório, Isso. mas como um resultado de um estudo, né, que culminou com a lei, né? Bem importante essas considerações que Natália traz aqui para a gente desnaturalizar aquelas situações de violência que socialmente é tido como algo normal, comum, né, na Celular, vida né? das mulheres. Essa Não é questão, normal, não é normal. essa questão do celular, inclusive, acho que mais adiante a gente vai voltar a falar. Mas vê só, Isso. Natália, em relação aos dados, né? A gente sabe que a notificação da violência sempre foi um problema, né? Uma questão complexa, né? Que envolve aí
muitas dificuldades de acesso, mas também muita subnotificação, muita falta de preparo da rede em acolher esses dados, em receber essas mulheres para os devidos atendimentos. E aí a gente sabe que não tem ainda, né, até porque é uma questão recente, ainda não se tem um mapeamento concreto e consolidado em relação aos dados da violência contra a mulher em tempos de pandemia. Na tua perspectiva, né, no que você vem analisando aí, como é que tem se evidenciado os dados e como tem se comportado os dados sobre a violência contra a mulher, de maneira geral, né, nesse cenário de pandemia, mas como isso também tem sido retratado através dos dados aqui no estado de Pernambuco? Certo, Priscila. Olha, a gente tem, na verdade, um mês, que é o mês de março, né? Que foi, os dados foram publicizados em abril, né? A gente está bem no começo, é 4 de maio, então abril ainda vai ser publicizado para que a gente possa apurar e maturar melhor, tá? Então a gente tem um mês de março, né? Que foi o primeiro mês de pandemia. Nesse mês de março, o que a gente tem? A gente tem um desnível aí dos dados, tá? E os dados que foram publicizados são dados de denúncia, certo? Então, por exemplo, Rio de Janeiro, não, desculpa, antes eu vou falar da América Latina. Na América Latina se registrou um aumento, tá? Por exemplo, na Colômbia, em 2 semanas se registrou um aumento de mais de 70%, tá? Das denúncias em relação à violência contra a mulher. Então, a gente tem que ter esse parâmetro. A gente está falando de dados da denúncia. Aí a gente tem, sim, um dossiê que mapeou um aumento, né? Em alguns países, Colômbia, Chile, tá? Aqui na América Latina a gente ouve vê esse aumento. Só fazendo um parêntese, né? A América Latina tem níveis exorbitantes, né? De violência contra a mulher. Essa média é muito protagonizada pelo Brasil, infelizmente, né? Então, é de se esperar um pouco que esses níveis eles continuem altos. Vou falar disso um pouquinho já já. Mas a gente tem, sim, esse panorama de aumento nessas cidades da América, desses países, na verdade, da América Latina. Aqui no Brasil, a gente tem Rio e São Paulo como números muito gritantes em relação a esse aumento em março. Então, no Rio, a gente vai ter um aumento de 50%, e em São Paulo, a gente vai ter um aumento de 30%, tá? E aí, de novo, isso é denúncias, tá? Agora, claro que se houve esse aumento, faz todo sentido quando a gente pensar a lógica da violência contra a mulher. Tá? Uhum. Se a violência contra a mulher ela ocorre com um convívio, né, e com a sensação de impunidade dos agressores, nesse momento, logicamente, aí a lógica que eu faço aqui é uma lógica que a gente está analisando, que a gente está discutindo e pensando sobre isso. Mas faz sentido, sim, porque a gente está num momento de convívio intenso. E a gente está num momento em que a sensação de impunidade para agressores ela é maior. Por que ela é maior? Porque a mulher está isolada em casa. A mulher não tem para onde ir. E alguns serviços, não os serviços de violência, no final a gente vai falar sobre eles, como eles estão, mas na cabeça do agressor, os serviços estão suspensos, os serviços não estão funcionando, a saúde está voltada para a questão do Covid-19. Então, a sensação de impunidade muito maior que esse homem vai ter. Então, faz sentido essa violência aumentar. Aqui em Pernambuco, no mês de março, a gente está aguardando como é que vai ser o mês de abril, houve uma diminuição. Uma diminuição dos índices de violência contra a mulher. Ou seja, da denúncia, porque os dados eram relativos às denúncias, da delegacia e por aí vai. Houve o número de denúncias. Veja, a gente tem que olhar para esses dados com muito cuidado. Pode ser, sim, resultado de uma política de enfrentamento. A gente vive, aqui no estado de Pernambuco, uma política de enfrentamento à violência contra a mulher relativamente organizada, enfim, a gente tem secretarias, diretorias, coordenadorias ao longo do estado de Pernambuco como um todo, né? A gente protagoniza, né, enquanto estado, um pouco o enfrentamento à violência contra a mulher. Então, isso pode ser resultado dessa questão, né, das políticas de Pernambuco, mas também pode ser uma subnotificação que as mulheres não estão conseguindo denunciar os agressores, né? Porque, veja, quando é que essas mulheres denunciam o agressor? Quando elas vão no médico, quando elas vão levar o filho na escola, quando elas vão fazer uma torta para a vizinha, um doce, alguma coisa assim. É nesses momentos de escape
que as mulheres fogem, a palavra é fuga mesmo, para poder ir em algum serviço e fazer a denúncia. É assim que funciona. Isso não está acontecendo mais. As mulheres não estão indo para o médico, né? Ou estão indo com muita restrição. As crianças não estão na escola, enfim, a gente está vivendo um aumento de isolamento. Então, pode ser que essas brechas que as mulheres encontravam antes para denunciar não encontrem agora. Tá? Então, é preciso, na verdade, ter tido uma amplitude maior em relação a esses dados. Né? Uma outra coisa também, uma outra questão, é que o serviço de saúde é uma das principais portas de acolhimento à violência contra a mulher. E a gente está vivendo, né, um momento de bastante restrição. As pessoas estão procurando o serviço de saúde apenas em casos extremos. Né? Em março, não tanto, talvez, mas agora mais, porque a gente está vivendo já um colapso do sistema de saúde público, né? Então, as pessoas estão procurando menos serviço de saúde, obviamente as mulheres também. Então, veja, as portas para as mulheres, elas estão meio que fechadas para essa denúncia. Então, é muito complicado a gente afirmar que em Pernambuco houve diminuição e pronto. Eu acho que tem caminhos que a gente pode pensar sobre isso e precisando esperar os próximos meses também, né? Ansiosa pelos dados que vão sair de abril, né? Agora em maio, para que a gente possa ver se realmente diminuiu, se não diminuiu, como é que ficou esses dados. Mas assim, de verdade, Priscila, todo mundo que está nos assistindo, logicamente, quando a gente pensa o ciclo da violência, quando a gente pensa as teias da violência contra a mulher, doméstica contra a mulher, que são tão pesadas, né? Esse momento de convívio familiar, é muito difícil a gente pensar que a violência está diminuindo. É muito difícil, realmente. Não faz tanto sentido. A não ser que a gente conseguiu dar um salto enquanto política pública, realmente, aqui no Estado. Tá? Mas eu acho que a gente tem que ficar nessa preocupação do que os outros estados estão nos dizendo, desse aumento de denúncias. Né? E que bom que as mulheres estão conseguindo denunciar, né? Porque é isso que o Rio de Janeiro e São Paulo mostraram. É um aumento das denúncias. Restrições, né? Apesar de toda a diminuição dos acessos e recursos, não só a rede formal, mas a rede informal, como você comentou, né? Às vezes é num grupo da igreja, às vezes é na reunião de um clube de mães, às vezes numa própria atividade de lazer, que essas situações de violência são publicizadas, né? Ou são pelo menos identificadas, né? E aí se encontra um apoio, né? E aí se encontra uma vizinha que não, você não vai ficar calada, você vai e pega na mão. É muito difícil que as mulheres consigam romper um tipo de violência sozinhas. E nesse momento é o que tem para fazer. Se a mulher vai denunciar, ela vai ter que denunciar sozinha. Então, eu acho bom a gente pensar, tá de olho nos dados, óbvio, que é super importante, mas pensar no que a gente já acumulou no debate de violência contra a mulher, aquilo que a gente já sabe, e tentar analisar à luz, né, da pandemia do Covid-19, do coronavírus, né? Como faz sentido que essa violência ela se aprofunde com as mulheres confinadas dentro de casa. Perfeita, Natália, tuas colocações. Eu queria fazer uma saudação aqui para as conselheiras do CRES, que estão aqui interagindo na live. A conselheira Laura Batista, nossa vice-presidente, a Diane Batista, Laura Silva, Márcia Roberta, dizer que Liz, lá da UFPB, está participando, e muita gente do interior do estado. Vou citar aqui só algumas cidades que eu consegui registrar. Xangrande, Caruaru, Garanhuns, Itaíba, Escada, Belo Jardim, Paulista, lá no sertão do Araripe, Araripina, Trindade, no sertão de São Francisco também tem gente registrando presença aqui, de Petrolina. Agradecer a vocês aí pela repercussão da live, dizer que é um prazer a gente poder estreitar, né, os nossos contatos, mesmo em tempo de distanciamento, através da ferramenta aqui do Instagram. É bem interessante, assim, a participação, né, o envolvimento, e dizer que o tema tem também sido repercutido aí nos comentários. Inclusive, Natália, antes de passar para outra pergunta que eu tinha selecionado, eu queria comentar uma questão que Poliana Alexandra pontuou aqui sobre a questão das medidas protetivas, de como se dá a efetivação delas, né? Pensando aí que a medida protetiva ela é um desdobramento dessa denúncia, né? E como é que isso vai ser operacionalizado em tempos de pandemia, de suspensão de alguns serviços. Eu acho que ao falar das medidas protetivas,
eu queria que você fizesse algum link com esse cenário de restrição dos serviços, de suspensão desses serviços que devem proceder aí à segurança da mulher após a denúncia. Eu tinha separado aqui as estratégias em relação à questão da denúncia nesse momento, né? Mas a gente pode antecipar. Em relação às medidas protetivas, a mulher precisa primeiro dar entrada, né? É preciso denunciar, né? E aí a delegacia da mulher, ela pode fazer isso tanto pelo telefone. Eu não vou falar os números agora, eu acho que eu vou deixar para a gente falar no final. Eu anotei tudo aqui para a gente poder falar bem direitinho. E aí fazer a denúncia na delegacia ou procurar o Clarice Lispector. O Clarice Lispector está funcionando, claro, adotando todas as medidas de proteção, obviamente, tá? O Clarice Lispector é o centro de referência de atendimento à violência contra a mulher do Recife, certo? A gente está falando aqui a nível de Pernambuco, então também tem centros na região metropolitana, tem em Jaboatão, tá? Então, assim, eu não sei te dizer, todos os centros estão funcionando. Tá? Mas o de Recife não suspendeu o atendimento. Tá? Mas Recife também fez uma coisa muito legal, que foi criar um WhatsApp, Priscila. Criou um WhatsApp para esse momento, tá? É a Secretaria da Mulher do Recife que está lançando, mas todas as mulheres do estado podem pegar esse número, né? E aí tirar as dúvidas que quiser. Né? Vai no banheiro, né? Acho que é a coisa mais estratégica nesse momento, né? Você bota, pega o telefone, se precisar, vai no banheiro, não precisa falar, não tem voz, escreve, diz que está precisando, e aí a pessoa vai saber dizer o funcionamento do centro de referência como um todo, né? Aqueles que não suspenderam, né, o atendimento, vai poder dizer onde a mulher pode ir, mulheres que estão no interior, qual o serviço mais perto que ela pode recorrer. Então, assim, esse WhatsApp foi uma estratégia muito legal. Então, assim, em relação às medidas protetivas, a mulher vai realmente precisar ter fazer a denúncia, de alguma forma, né? Porque aí vai para a justiça, né? E quem realmente despacha a medida é o juiz. Então, para conseguir a medida protetiva, é preciso, sim, fazer a denúncia, tá? Então, se a mulher não tem coragem de fazer a denúncia na delegacia diretamente, ou não consegue ir no centro de referência Clarice Lispector, ou o centro do seu município, né? Ou se o município não tiver um centro de referência, esse WhatsApp que a gente vai passar para vocês hoje é a melhor estratégia, tá? Lembrando que serviços como CRAS e como CREAS também são serviços capacitados para acolher as mulheres vítimas de violência, tá? Principalmente nos municípios em que não há centro de referência para as mulheres, né? Então, isso é super importante. Por exemplo, as mulheres do interior, né, do sertão, que estão nos ouvindo, né? Serra Talhada tem um centro de referência de atendimento contra a mulher, mas as cidades vizinhas, por exemplo, não tem. E com o deslocamento restrito, fica complicado chegar no centro de outra cidade. Então, assim, se perto da sua casa está o CRES ou está o CREAS, né? O CRAS é vocês sabem, Centro de Referência de Assistente Social, para quem não é assistente social aqui que está nos ouvindo, né? E o CREAS é o Centro Especializado, de Referência Especializado, vocês podem, as mulheres que estão em situação de violência, podem recorrer a esses equipamentos também para se informar, tá? Para ter acolhimento e saber como procede. Né? O que a gente não pode fazer é ficar calada. Estamos em casa, sim, estamos em quarentena, sim, mas o direito a uma vida sem violência, ela é em pandemia ou na não pandemia. Né? Então, isso é importante deixar claro. E aí, se não tem centro de atendimento, centro de referência, tem o CRAS, tem o CREAS e também tem o centro de saúde. Por último, Priscila, rapidinho, o Centro de Referência de Saúde da Mulher, Sony Santos, do Hospital da Mulher, está funcionando 24 horas, tá? Então, eu vi uma Alessa também. Então, as mulheres podem procurar. Eu sei que dá medo da gente ir nesse tempo. A gente entende, e é por isso que a gente está reunindo aqui tudo que existe, né, de enfrentamento à violência contra a mulher, para que as mulheres possam usar. Mas, caso necessite, o Sony Santos está funcionando 24 horas, tá? Normalmente, certo? E aí, no final, a gente capitula. A gente recapitula todas essas estratégias. E eu acho que é bem importante a gente trazer que, nesse momento de pandemia, esses serviços têm que funcionar como serviços essenciais, né?
não tem alterado a sua dinâmica de funcionamento. É fundamental a gente reconhecer que essas situações elas são objeto de atenção do Estado permanentemente, a despeito da pandemia, né? É importante. Isso, o Centro de Referência Clarice Lispector, por exemplo, não está funcionando. Isso. Outra questão, Natália, é que a gente tinha debatido e que de alguma maneira já tem se colocado aqui nas nossas perguntas em relação à tipificação dessa violência, né? Apareceu uma pergunta aqui em relação à agressão entre irmãos, né? Se isso se configuraria como violência. Apesar de você já ter mencionado lá no início, se você pudesse novamente comentar, né, como é que se tipifica essas relações que são para além da coabitação, né, que são para além, inclusive, das relações conjugais, portanto, né? Isso. Tem um leque maior aí, Isso. se você puder comentar novamente seus... Deixa eu ser bem específica. Deixa eu ser bem específica, então, assim, da família, gente. Tio, irmão, pai, padrasto, cunhado, os parentes, tudo. Todos os parentes encaixam. Então, agressão entre irmãos, sim, né? Agressão entre irmãos, não, desculpa. Eu fiz uma fala errada agora. O irmão sendo agressor, né, da irmã, sim, porque não é agressão entre, né? É agressão para. Né? Então, o irmão sendo agressor da irmã, né? É também violência contra a mulher. Mas, Natália, o meu irmão não vive comigo. Não importa, tá? Porque existe o laço de parentesco. Eu acho também que eu errei, não falei isso. Eu falei de laço afetivo, mas é porque pensando na família de uma outra maneira. Mas os laços de consanguinidade, tá, gente? Os laços de parentesco, eles também estão tipificados na Lei Maria da Penha. Então, você, o seu pai, o seu irmão, o seu tio, o seu avô, tá? E aí a violência veio desses homens, que mesmo que vocês não morem com ele, mesmo que as mulheres não morem com ele, é Maria da Penha também, que é violência doméstica contra a mulher da mesma forma, tá? Não sei se... Eu acho que esclareceu, sim. Veja só, a gente também tinha comentado, já problematizando esses dados, né, que você pontuou de forma super precisa, da importância, né, da gente problematizar e colocá-los de maneira mais relativa, né, considerando aí todas essas dificuldades do período da pandemia em notificar, em registrar, em acessar os canais de denúncia. Mas nos casos de aumento, né, que isso já foi verificado em alguns estados, como você pontuou, né, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, em São Paulo, a que se deve esse aumento, né? Pode ser atribuído a quê? Em meio a todo esse cenário de pandemia, como é que isso se relaciona, esse aumento com o cenário de pandemia? Como se atribui à pandemia esse aumento? Olha, Priscila, vou ser bem sincera, né, está tendo várias interpretações sobre isso, né? A que se deve esse aumento, né? Estão falando que em relação por causa do estresse, por causa, enfim, dessa sensação, né? Desse abalo da saúde mental, que todo mundo está passando, e que isso tem um desdobramento dentro de casa, né? Enfim, tiveram várias interpretações em relação a isso. No que a gente vem pensando, né, a gente com essa corrente do feminismo, que o serviço social está mais atrelado, né, a gente pensa em duas questões, tá? Duas questões que são importantes. O aumento do convívio familiar, né? Então, as mulheres passam mais tempo, tá? Com os agressores, tá? E a impunidade. Eu particularmente, veio analisando bastante a impunidade como esse, sabe, essa coisa que aumenta, mas essa mola propulsora, né? Que aumenta, pode causar o aumento dessa violência. Ou não aumenta o número de casos, mas a intensidade da violência, sabe? Talvez, eu acho em relação, Priscila, a esses estados, sabe, que teve esse aumento, o Rio de Janeiro 50%. Eu não acho que a mulher estava dormindo com um homem maravilhoso e acordou na pandemia com um agressor, sabe? Sabe que o que a gente está pensando, analisando sobre isso, é a intensidade dessa violência. Se a violência ela acontecia num nível menor,
com essa intensidade de convívio, né? Ela passou do xingamento, ela passou de um tapinha leve para o espancamento. E aí o espancamento a mulher não quer naturalizar, né? Não deveria naturalizar, mas o espancamento ela não consegue. O espancamento foi o tapa na cara que fez ela ter o start. E daí pode realmente vir esse aumento. Então, eu tenho pensado muito nisso, Priscila. A intensidade da violência, ela aumentou pelo convívio e pela sensação de impunidade. Gente, uma coisa super importante, para Priscila, para mim, para todo mundo que está assistindo, tá? A pandemia não cria agressor. Tá? A pandemia não cria agressor. Eu acho que isso é algo que eu estou lendo em vários lugares, eu não estou gostando muito dessa interpretação que a gente está tendo, tá? Fica parecendo que os homens coitados estão sofrendo muito com a pandemia e a forma de extravasar é a violência doméstica contra a mulher, mas também contra as crianças que estão em casa, né? Contra os idosos. Exatamente. Né? Contra os idosos. A gente está falando aqui de violência contra a mulher porque é o nosso assunto de hoje, mas a gente tem idosos, a gente tem crianças, a gente tem pessoas com deficiência. Então, assim, Priscila, a gente tem um país que a cada 4 minutos uma mulher é espancada. Isso antes da pandemia. Isso. Não estou falando da pandemia, estou falando antes. A cada 7 horas uma mulher é assassinada, a cada 11 minutos uma mulher é estuprada. Fora o mundo de subnotificação, né, que a gente tem em relação à violência contra a mulher, violência psicológica, a gente não consegue quantificar, violência moral, não consegue quantificar, sabe? Então, a gente não pode ficar apostando que esse aumento da violência é porque a pandemia está criando agressores. A pandemia não está criando agressores. Né? Então, a pandemia está aprofundando a sensação de impunidade. Né? A pandemia está intensificando o convívio e, na minha avaliação, ela não está criando violência. Ela está intensificando a violência. Então, mulheres que não denunciavam, porque vivia uma sensação de violência que é legitimada socialmente, né? Aquele nível de violência que é legitimado, que é tolerado, né? Que é respaldado. A gente sabe que a violência contra a mulher ela é legitimada no nosso país. A gente vive uma verdadeira cultura da violência contra a mulher. Então, agora ela está sendo agravada. Então, agora é o espancamento, agora é o convívio direto dentro de casa, né? E o desdobramento da violência. Né? Ela vai se elevando, como já Exatamente. no próprio ciclo, né? Os níveis vão se amplificando. Exatamente. Né? Então, eu acho que é uma coisa importante. Eu realmente, assim, claro que nós, mulheres dos movimentos, que estamos pesquisando, podemos nos sentar, nos reunir. Eu acho que é importante a gente sofisticar nossos argumentos, mas realmente eu não consigo comungar das interpretações do estresse, dos problemas a nível estrutural, do desemprego, os financeiros, está faltando pão em casa, né? O presidente falou isso. Essa necessidade se impõe a toda a família, não somente ao homem, né? Claro, assim, a gente não pode dizer... Exatamente, a gente não pode dizer que está faltando comida em casa e é por isso que está criando agressores. Tá surgindo agressores, não, gente, não tá. O nosso país já viveu uma epidemia em relação à violência contra a mulher, os nossos números são muito graves, são alarmantes, protagoniza a América Latina e nesse momento a gente está intensificando esse problema. A própria ONU Mulheres já identifica, né? E tem um artigo da presidente da ONU Mulheres que diz uma pandemia sobre outra pandemia, né? Quando ela vem tratar a questão da violência contra as mulheres, que já existia uma pandemia, né? Imposta aí globalmente, né? De situações de mulheres do norte e do sul do mundo que viviam essa situação e que agora estão enfrentando mais outra pandemia, essa sim de caráter biológico e tem como desencadeador aí o coronavírus. Mas é super importante assim, a gente não naturalizar a violência como um escape a uma situação, a um contexto social, né? Seja da pandemia, seja do desemprego estrutural, seja do empobrecimento das famílias, né? Que vai acontecer em decorrência dessa pandemia. É notório, agora a gente não pode colocar isso na mesma esteira, né, de explicação e de justificativa da violência contra a mulher, como se o machismo não fosse o principal responsável, né, e não o corona. Né? Exatamente. A gente queria novamente registrar aqui algumas presenças, muita gente aqui interagindo, os alunos de Natália, muita gente debatendo aqui com a gente na live. Obrigada, gente, pela presença. Aproveitar para dar alguns informes em relação ao funcionamento do CRES.
Aproveitar que está todo mundo aqui atento. O CRES está em atendimento remoto, né? Nós estamos cumprindo as determinações das autoridades sanitárias e estamos com atendimento presencial suspenso. Mas todos os atendimentos do financeiro, da parte administrativa, podem ser requeridas pelos canais de atendimento do CRES, certo? Nós temos lá no site todo o passo a passo, os e-mails estão funcionando, o trabalho remoto ele continua assegurando o atendimento à categoria profissional, certo? É importante ser dito, porque a gente está cumprindo as normativas sanitárias, né, preservando os funcionários e as funcionárias do Conselho, mas também garantindo aí a categoria profissional o atendimento que tem sido necessitado durante esse período da pandemia, com relação a registro profissional, a emissão de boleto, né, a regularização, a emissão de declaração. Tudo isso tem sido garantido pelas ferramentas informacionais e tecnológicas do Conselho. Queria fazer esse registro aqui. E a prova de que o Conselho está atuando é, inclusive, a manutenção das lives e a manutenção desse espaço de debate, que tem sido muito rico e de um aprendizado assim imenso para todas nós, né? Para as conselheiras, agradecer às debatedoras que sempre vêm aqui com muito acúmulo, com muita propriedade. E aí eu queria, Natália, que você pontuasse algumas formas, né, aquelas estratégias às quais você tinha se referido, que se constituem como formas de enfrentamento à violência nesse cenário de pandemia, né? O que é que você pontua como estratégias coletivas, mas também individuais, muito daquilo que você já mencionou, como as mulheres podem estar se valendo aí dos recursos da rede para denunciar a violência. Tá, eu vou falar por ordem, porque eu acho que tem como. Tem as estratégias institucionais, que eu acho válida. Eu falei do WhatsApp já, e eu achei uma ótima iniciativa da Secretaria Municipal, né, da Mulher, acho que é isso mesmo. Só para registrar, a Serra Talhada já tinha WhatsApp, mesmo antes da pandemia, isso é importante. Quero mandar um abraço para a Mônica, que é a secretária de Serra Talhada. É super importante porque as mulheres conseguem fazer de uma maneira mas não é tranquila, mas é discreta, né? Essa denúncia. E aí, quando ela faz, a Patrulha Maria da Penha vai até a mulher, então, só registrando que o Sertão está tendo boas iniciativas também em relação ao enfrentamento à violência. Então, eu acho muito importante o WhatsApp ser utilizado agora. Mas aí vamos falando assim, eu acho que coletivamente nós, né, o movimento de mulheres, o movimento feministas, precisamos estar discutindo a questão, debatendo mesmo nessa forma remota, né, acompanharmos umas às outras, né, expandindo nossas redes, perguntando como a gente está, né, eu acho que isso é super importante, né, aprofundando os nossos laços realmente de solidariedade feministas com as mulheres, aquelas que estão organizadas, mas aquelas também que não estão organizadas, vendo como é que a gente faz esse braço, né? Chegar ao maior número de mulheres possível. Uhum. E aí, pensando nas mulheres que precisam pedir ajuda. Nesse momento que não se tem a escola, né? Que não se tem um médico, que não se tem... Gente, é importante ver brechas. Se você está vivendo uma situação de violência, ou você conhece alguém, ou você pode dar um alô para alguém, enfim. Que a mulher use o momento que vai no mercado, né? O momento que vai na farmácia, fora do Brasil. Eu não me recordo agora mais que foi na França. Se criou um código nas farmácias para as mulheres que poderem sinalizar se estão passando por violência doméstica, né? Então, se sai de alguma forma de casa. Né? Bem restrito, mas se sai. Claro que algumas mulheres estão vivendo uma situação de violência tão gritante que talvez sair de casa até para o mercado está sendo impossível. Né? Então, essas mulheres realmente precisam contar com os outros instrumentos que a gente vai falar já já. Mas, em relação a você criar a estratégia para pedir ajuda, né, na farmácia, no mercado, né, se WhatsApp para a vizinha, para uma amiga, avisa. Né? Estamos em casa, mas não podemos ficar caladas. Então, encontrar formas de dizer para alguém, uma pessoa que tenha mais liberdade, né, de ir e vir, que possa realmente pensar a forma de lhe ajudar também, já que você está numa situação tão enclausurada, eu acho importante. Então, tentar acionar no mercado, tentar sinalizar numa farmácia,
tentar mandar uma mensagem para alguma vizinha, né? Botar um papel debaixo da porta de alguém, foi no mercado, né? Voltou, se conseguiu ter uma brecha, bota um recado embaixo, um papelzinho embaixo da porta da vizinha. Então, criar realmente essas micro-resistências e realmente achar uma forma de falar, de dizer para alguém que está sofrendo essa violência, para que não fique dentro de casa, né, sofrendo mais e mais violência, não sabe quanto tempo a gente vai passar dessa forma, né? E, infelizmente, uma projeção que a gente tem da violência é que ela se afunda. Ela se afunda, ela se agrava cada vez mais. É o ciclo da violência, que a gente chama que, nesse momento, o ciclo da violência vai sofrer mutação. Até porque se perde a fase da lua de mel. Né? A gente vai realmente se aprofundando naquele ciclo e com a sensação de impunidade cada vez maior. Né? Então, acho importante encontrar uma forma de acionar, gente. Farmácia, mercado, papel debaixo da vizinha, WhatsApp, tá? Encontrar uma forma, mesmo que a mobilidade esteja restrita. Em relação, Priscila, às estratégias institucionais, né? O que eu separei aqui para a gente foi o que eu já falei, né? O SONI, né? O SONI está funcionando, Centro de Saúde, Vimalessa também. O Clarice Lispector está funcionando. E aí eu peguei o telefone para passar. Não sei se eu passo agora, eu passo depois. Posso falar agora? Pode falar agora e, inclusive, a gente deixa registrado lá também. Ah, ótimo. Então, olha, gente, é porque talvez seja difícil pegar, mas se estiver escutando, quiser anotar, tá? A gente tem o Clarice Lispector, que está funcionando de segunda a sexta, tá, gente? De 8 às 18, nos números 3355 3008, 3355 3009. Então, a gente vai colocar, né, vai deixar registrado aqui. Isso. Tem o Liga Mulher, gente, que é um 0800, tá? Super importante também. Então, o Liga Mulher se pode ligar livremente para poder falar essa situação e ver qual a ajuda que você pode ter. Tá? A ajuda não, a proteção que você pode ter. É o 0800, tá? 28 10 10 7. Então, 0800 28 10 10 7. Esse é o Liga Mulher. E, por último, né, o querido que eu já falei várias vezes aqui, que é o WhatsApp, certo? Então, ó, gente, DDD 81, tá? Para as mulheres que estão no interior do estado, anota aí, DDD 81, aí você pode usar, você pode salvar no seu celular e falar com esse número, tá? O 99488 6138. De novo, DDD 81, tá, gente? 99488 6138, tá? Todo o estado de Pernambuco pode procurar, tá? A própria coordenadora da casa, da Casa Espectro disse que pode procurar todo mundo. E ele é 24 horas, tá, gente? Então, só conseguiu mandar mensagem de madrugada, manda de madrugada. Porque o WhatsApp é 24 horas. Quando o agressor estiver dormindo e você conseguir ter uma brecha para pedir ajuda, vamos pedir ajuda. E uma outra coisa que eu também quero falar é que, se você está em sua casa em quarentena e você ouvir a sua vizinha gritando, por favor, vamos escutar e vamos denunciar, tá? A pessoa pode procurar esses números também para pedir ajuda, para falar o caso, tá? Para dizer o endereço. A gente tem Patrulha Maria da Penha também, certo? Então, é importante que a gente não faça, que não feche os ouvidos e que nós estejamos solidárias e solidários nesse momento. E que a gente não reproduza aquela lógica de que briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Isso é um pensamento ultrapassado que só serve para a manutenção da violência, né? Não serve a outro propósito, senão a manutenção. E aí a gente já tem mecanismos jurídicos que dão conta de qualquer cidadão ou cidadã mover uma ação pública, né? Natália, chegou uma pergunta aqui, mas antes disso eu queria registrar a presença de André França aqui na nossa live, atual conselheiro da nossa gestão, do CRES e futuro presidente. Um abraço, André, obrigada aí pela participação. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa que trabalha na Secretaria da Mulher do Estado e que comenta sobre as dificuldades em relação à soltura, né, dos agressores após a denúncia e até mesmo após a prisão em flagrante, né? Se tu pudesse relacionar de maneira sintética, eu sei que é um tema muito amplo, né? Discutir violência contra a mulher e o sistema de justiça penal.
que a gente tem aqui no Brasil, extremamente problemático, mas de fazer um pouco dessa reflexão dos impactos que esse relaxamento, digamos assim, ou essa soltura dos agressores após a denúncia de violência, como é que se relaciona com os índices da violência doméstica. Veja, nesse caso, a gente tá, enfim, nesse momento, a gente está vivendo uma série de adaptações, né? Se já era difícil, né, se denunciar, a mulher ia lá denunciava o agressor, né? O agressor pega em flagrante, enfim, vai lá, cumpre pena, né? A gente sabe que acontece mil arranjos, né, de diversas ordens, e esse agressor pode ser solto, né? Enfim, solto de alguma forma, não solto completamente, mas colocado de alguma forma em liberdade, né? Então, nesse momento, a gente vai ter a mulher denunciando, né? E aí o agressor sendo acolhido na justiça e colocado em liberdade, né? E aí o que ele vai fazer? A primeira coisa que ele vai fazer é procurar a mulher que denunciou. E então a gente vai ter a gente vai revitimizar a vítima, né? As mulheres vão passar por esse processo, porque vejam como é difícil as mulheres realmente denunciarem. Quando se denuncia o agressor, acontece essa situação, ele é posto novamente em liberdade e a chance dele procurar a mulher é enorme, né? E a chance de essa violência desse outro momento ser mais intensa e poder culminar no feminicídio é muito grande também. Isso também faz com que as mulheres não queiram denunciar nesse momento. Então é importante que nós, enquanto agentes, né, de diversas políticas, em diversos setores, possa fazer esse debate e essa pressão. Não é porque estamos nesse momento que o agressor deva ser solto, porque a violência contra a mulher ela vai ser agravada nesse momento. A gente tem vários casos, a gente tem vários números de que quando é posto em liberdade, a chance de se ir atrás da mulher para que se possa concretizar aquela violência que pode desdobrar em feminicídio é muito alta. Né? Então, isso não pode acontecer. Isso acaba gerando o medo das mulheres em denunciar. Isso acaba gerando essa sensação também de impunidade, aquilo que eu estava conversando antes. Né? Por que os homens estão... Por que a gente pode apontar e caminhar para essa direção de que, nesse momento, a violência contra a mulher está realmente aumentando, né? Porque a sensação de impunidade é maior. Olha essa situação que a própria trabalhadora colocou para a gente aqui. Então, está sendo recorrente isso, claro, por diversas razões, pelo inchamento do sistema prisional, pelos problemas em relação ao sistema judiciário e também pelo baixo reconhecimento ainda, Priscila, de que a violência contra a mulher é uma violência de grave potencial ofensivo. Né? Então, isso também. As mulheres do sistema patriarcal são consideradas cidadãs de segunda categoria, ainda, infelizmente, estamos lutando por reconhecimento. Então, tem a ver, sim, com o sistema prisional, com o inchamento, com o sistema, a morosidade, né, do judiciário, mas também tem a ver com o fato de nos considerarem ainda cidadãs de segunda categoria, né, de segunda classe, as mulheres como menos importantes aí. E não pode ser. Né? Nesse momento, as nossas vidas também importam. Isso, Natália. Eu acho que a melhor frase para a gente dar aí já o caminho da conclusão da nossa live, eu acho que era essa mensagem que a gente tinha o compromisso de ratificar aqui nessa live, né, de dizer que as nossas vidas importam, com ou sem coronavírus, né, e que o nosso direito é a uma vida livre de violência. Queria registrar aqui a participação, né, de todo mundo que interagiu aqui nos comentários, da agente fiscal Márcia, e já me despedir aqui de vocês, que o nosso tempo já está se esgotando, e pedir para a Natália fazer as considerações finais dela, novamente agradecendo, Natália, e a sua disponibilidade em socializar com a gente de maneira tão generosa o seu acúmulo sobre o tema. Obrigada, e pode se encaminhar aí para o final. Passa muito rápido. Eu que agradeço o convite, gente. É super importante a gente estar discutindo essas questões em relação à violência contra a mulher aqui, né? Para que nós, assistentes sociais, mas também outros profissionais, estarmos atentos nesse momento. Eu sei que é um momento muito difícil que a gente está passando, né? Aos trabalhadoras e trabalhadores da saúde, toda a nossa solidariedade, né? A dos demais serviços essenciais também. É importante a gente registrar as pessoas que estão na limpeza pública, né? As pessoas da assistência, da segurança,
né, dos transportes. Então, é super importante registrar o trabalho que você está aqui. E falando especificamente dos profissionais da saúde, né, que estão passando por esse momento tão difícil, né, de sobrecarga, de medo, né, de exposição ao vírus, então, nossa solidariedade, né? E também que, apesar de tudo isso, né, apesar da pandemia, apesar do coronavírus, existem essas questões também e que precisamos ficar atentas, né, enquanto profissionais. Eu acho que essa mensagem que a gente quer passar nessa live, né, é chamar a atenção que com o coronavírus tem as mortes das pessoas, os adoecimentos, os números horrorosos, os parentes que a gente que se dá entrada no hospital não tem mais notícias, tudo isso, e também um agravamento de uma série de problemas que nós já tínhamos em uma sociedade que é capitalista, racista e patriarcal, né? E a violência contra a mulher é um desses. Nesse momento de pandemia, né, a gente tem esses arranjos novos e também a gente tem o aprofundamento das velhas questões, né? A gente está vivendo essa simbiose e é um momento de muita tensão, né? Então, eu acho que a nossa mensagem aqui é realmente ressaltar que a violência contra a mulher ela continua existindo nesse momento de pandemia, né? Que nós, enquanto profissionais, precisamos estar atentos e atentas a essa questão, né? E nós, enquanto sociedade, né? Nós, enquanto redes informais, vizinhança, né? Precisamos, nesse momento delicado, que está tão difícil chegar em um serviço, num serviço de saúde, ou num centro de referência, ou na assistência, tá? Nós precisamos desnaturalizar a violência. A gente não pode, nesse momento, né, ouvir uma vizinha gritando, como eu falei anteriormente, e passar e seguir em frente, né? Isso não pode acontecer. Nós, mulheres, nós somos pessoas em qualquer situação, tá? Somos, inclusive, a maioria dos profissionais de saúde que estão mais expostas, né, a esse vírus, trabalhando ali perto, na ponta com essas pessoas. Essa mesma mulher que pode estar com um profissional de saúde, trabalhando o dia todo, pode ser a mesma mulher que está fazendo violência em casa, né? Então, a gente não pode realmente fechar os ouvidos. Precisamos, enquanto sociedade, estarmos atentas e atentos a isso que está acontecendo e prestando solidariedade. A violência contra a mulher não é um problema da mulher que apanha. A violência contra a mulher é um problema de todos e todas nós. É um problema nosso enquanto sociedade, né? E não dá para falar em democracia, não dá para falar em civilização se a gente vive em um país, em uma sociedade que naturaliza tanto a violência contra a mulher, né, que constrói realmente uma cultura da violência, ignorando essa questão e naturalizando, né? Nós mulheres também somos gente, nós mulheres também temos direito à integridade física e emocional nesse momento de pandemia. Acho que é isso que a gente queria dizer nessa live. Ótimo, Natália. Muito obrigada. Pedir a vocês que sigam a página do CRES, se inscrevam no canal do YouTube do CRES, que essa live vai ficar registrada lá. E acompanhe aí as nossas redes para outras lives. Nossa gestão vem chegando ao final. Eu acho que consagrando aí a live como mais uma ferramenta de interação com essa categoria, com toda a categoria do Estado, né? Inclusive de outros estados também que se fizeram presente aqui ao longo dessas 4 lives, certo? Agradecer a presença de todo mundo, sigam as redes do CRES. Muito obrigada, Natália, mais uma vez. Boa noite. Eu agradeço, muito obrigada. Boa noite. Tchau, gente, boa noite, muito obrigada. Obrigada pela participação.